Não é o tema que queremos falar, mas é o tema que temos que falar, não é mesmo? Mais uma vez, para não dizer novamente, Geyer expõe seu pensamento carregado de atraso e preconceito ao se referir a políticas públicas. Vamos ter que falar desse assunto sim. Eu vou chamar a Dai para conversar com a gente. Dai, direto da Bahia, seja bem-vinda ao Plantão do Meteoro. Como que a gente pode conceituar uma fala dessa de um deputado federal, Dai? Então, para começar a entender o que o Geyer quis falar é um negócio muito complicado. Eu realmente não consigo compreender o que ele quer falar, mas a gente sabe qual é a base que o Geyer tem, né? Geyer vem de uma base bolsonarista, ele vem de uma base conservadora e ele simplesmente desqualifica tudo que não é o que ele pensa. Então, as cotas raciais são para pessoas negras, para pessoas indígenas. Não gosto disso, vou desqualificar. Inclusive, ele não fala só do Brasil, ele fala do mundo, né? Ele fala das cotas também nos Estados Unidos, ele utiliza como case Harvard. E nesse dia especial, ele foi para um programa falar que foi o Braddock Show, não sei se vocês conhecem o Braddock Show, mas eu não vou dizer pesquise não, porque não vale nem a pena o Ibope, mas assim, é um programa conservador, de uma galera complicadinha, assim, e ele achou que ele poderia chegar lá para falar o que ele quisesse, e é o espaço de falar qualquer coisa que ninguém vai questionar. E aí ele chega e diz, cotas raciais é uma das coisas que prejudicam o ensino no mundo inteiro. O que a gente pode dizer, no mínimo, é que o Gaia é uma pessoa com pouco conhecimento, uma pessoa preconceituosa, mas isso a gente já sabe. Inclusive, ele já foi acusado de racismo em outro momento. E nisso, o que ele está fazendo neste momento? Um desserviço. Eu até aposto que essas falas que ele traz são falas de impacto. Aquele tipo de fala assim para fazer aquela pílula de 30 segundos e mandar nos grupos bolsonaristas. A gente vai assistir um pedacinho do vídeo dele, né, da fala dele, que dá para a gente tirar esses pincéis e entender exatamente essa construção do Gaia no Brasil. Cotas raciais, cotas de gênero, qualquer outra cota somente prejudicam o ensino. Tá? Você pode ver, inclusive, o que aconteceu com Harvard nos últimos anos. A média da pontuação dos alunos formados em Harvard nos últimos anos declinou vertiginosamente, porque cotas raciais. O que é curioso, a minoria racial nos Estados Unidos... Oi? Nenhum estudo, eu preciso só falar sobre uma coisa sobre cotas raciais, quando ele fala assim, em Harvard a pontuação declinou por causa das cotas. O estudo que ele é embasado é totalmente construído por ele, tá? Foi ele que foi lá, sozinho, fez um estudo baseado na experiência dele, porque eu estava procurando embasamento em alguns estudos, etc e tal, e a gente não tem nenhuma comprovação. Inclusive, no Brasil, a direita falava isso quando foi implementadas as cotas raciais, coisa que a gente já tem vários outros estudos que comprovam que não há um declínio de nota, inclusive tem até algumas universidades que as notas dos cotistas são maiores do que as notas dos não cotistas, né, posteriormente ao ingresso. Então, a cota é para facilitar esse ingresso na universidade. É só esse ponto, porque eu sempre me estresso muito quando ele fala um negócio desse absurdo, desse tirado de nada, né? Vamos lá, formados em Harvard nos últimos anos declinou vertiginosamente, porque cotas raciais. O que é curioso, a minoria racial nos Estados Unidos, que são justamente os japoneses ou chineses, que sofreram também, que também foram escravizados, são excluídos de Harvard, porque quando eles entram lá, a pontuação dele é muito maior do que qualquer outra raça. É algo que é difícil de entender. Que curioso isso. Eu nem sei se ele entendeu muito bem o que ele está falando. Eu tenho certeza que ele não entendeu o que ele está falando. E ele ainda fala sobre a construção racial, colocando os asiáticos numa linha de mais inteligente do que os outros povos. Aquele pensamento, né, que os povos africanos, pessoas de origem africanas, elas têm menos intelecto, bem numa linha eugenista, né, século XX no Brasil. E é a construção do Gaia. Gaia também foi aquele rapaz, para quem não lembra, que disse que se a filha dele se desse bem no Enem, com os temas que foram trazidos, que ele expulsaria de casa. Então, a gente precisa compreender de onde saiu essa construção dele, que é uma construção embasada apenas no racismo, inclusive um racismo científico, um racismo que não analisa nenhum ponto e sai falando suas opiniões como verdade absoluta.
Para questionar o Gaia, eu poderia trazer muitos pesquisadores, inclusive vai ter uma pesquisadora, mas tem uma pessoa que tem uma fala fantástica sobre isso, que é o MV Bill. MV Bill, ele foi um programa Altas Horas, e ele falou um pouco sobre a construção da desigualdade no Brasil. Para quem não sabe, as políticas de cotas é uma política assistencialista, sim, mas é uma política pautada de décadas do movimento negro, mas não é apenas para pessoas negras, pessoas indígenas, a gente também tem a abertura hoje para outros grupos, outras categorias que também são marginalizadas e empurradas para a margem da sociedade, né? O MVBio, ele fala um pouquinho sobre essa política de cotas no começo desse vídeo. São as cotas para negros nas universidades. Por exemplo, primeiro, posso esboçar minha opinião? Evidente. Primeiro, eu acho que não é verdade que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade, não por incapacidade mental, mas todos eles não estão concorrendo em igualdade. Primeiro porque o jovem negro, preto, que mora em favela, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar dividir, conciliar estudo e trabalho. Eu fui vítima disso. E minha mãe, ela esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com o dinheirinho que eu arrumava na feira, que eu arrumava tomando conta de carro, quando eu vendia jornal, do que quando eu mostrava meu boletim com boas notas para ela. Por conta do histórico dela, do conhecimento dela, de não conhecer nenhum outro parente ou nenhuma outra pessoa com meu biotipo que tivesse tido ascensão através do estudo, ela, coitada, ela achava que aquilo não era bom, ela preferia muito mais me ver com a carteira assinada do que me ver com o boletim com boas notas. Isso é muito forte, né, Dai? Preferia me ver do que com o boletim. Isso é muito forte porque coloca como se fosse a prioridade do negro ter que sobreviver. E só. Mas é exatamente. A prioridade do negro no Brasil é a sua sobrevivência. E aí, se ele consegue passar por todas as etapas de violência até chegar numa fase de uma universidade, o ponto de partida dele também é sobreviver estudando numa universidade. Inclusive, a gente tem em algumas universidades um debate muito grande sobre aulas até 10 da noite para quem mora nas periferias. E aí esse estudante automaticamente chega em casa depois da meia-noite, né? E o que é um corpo negro nas ruas das grandes capitais ou de cidades violentas depois de 10, 11 horas da noite, né? Meia-noite pelas ruas. Se com guarda-chuva na mão ele já é confundido, né, Dai? Exatamente, um guarda-chuva com uma mochila. Agora, imagine se esse negro ele não tem uma carteira de trabalho assinada. Porque eu não sei se vocês conseguem compreender uma dinâmica no Brasil, que é quando uma pessoa negra é executada na periferia, sempre mostra uma carteira de trabalho, geralmente uma mãe, sempre uma mulher, uma mãe, uma companheira, uma irmã, leva a carteira de trabalho e mostra, ele é trabalhador. Porque o valor dele é justamente o que ele produz para a sociedade. O corpo da pessoa negra só não tem um valor agregado, mas o que ele para a sociedade, como ele produz, sim. Então, a gente já tem todas essas construções no Brasil. E aí vem o Gaia e ele confirma mais um pouquinho essa violência que a gente já vive. E que a extrema-direita ela tenta dizer, olha, mas as cotas sociais são legais, mas as cotas raciais não. Como se mesmo duas pessoas partindo de uma mesma corrida, mas uma pessoa negra, uma pele retinta, uma pessoa mais clara, com fenótipos, né, menos negroides, essa pessoa tivesse naquele pé de igualdade. Uma coisa que eu sempre falo para questionar as cotas é o seguinte: duas pessoas pobres, elas podem morar na mesma periferia, mas uma mulher branca, de cabelo liso, de olhos claros, na periferia, ela vai trabalhar numa loja de grife ou ela vai trabalhar num shopping, em algum local que ela consiga tirar até um pouco mais do que um salário mínimo. Mas uma mulher negra, nas mesmas condições de comunidade, de estudo, muitas vezes ela só vai conseguir trabalhar como empregada doméstica ou serviços gerais de algum lugar, e muitas vezes recebendo menos do que o salário mínimo, ou sequer isso, né? Então, a gente precisa partir de alguns pontos no Brasil que a nossa diferença sociocultural dos Estados Unidos é que o nosso racismo, por exemplo, ele é muito pautado também na questão dos nossos fenótipos, não é uma questão de hereditariedade. O seu pai pode ser negro, mas se você não tem uma pele retinta, dificilmente você vai sofrer racismo se você nasceu com uma pele muito clara. Mas você também pode sofrer? Pode sofrer. Isso não é invalidando que pessoas com peles mais claras não sofram racismo, mas é compreendendo que a gente tem uma escalada de violências, né? Então, quanto mais retinta, quanto mais escura, mais essa pessoa vai sofrer por aí.
a gente tem, por isso que a gente tem essas vagas pautadas basicamente no fenótipo, e não apenas na construção de genética. E só para a gente fechar, a gente tem uma pesquisadora, uma pessoa fantástica, que é uma das lideranças negras no país, a nossa Helena Teodoro, que ela tem uma fala muito boa sobre o que é cota no Brasil, porque ela fala que cota sempre existiu. E só para a gente refletir por que cota racial é questionada nas universidades, no ensino, a gente precisa pensar quem tem cota no Brasil. Outros companheiros negros, por conta da cota, que nós conseguimos trazer para a comunidade negra, porque a cota no Brasil sempre existiu. Sempre teve colégio militar para filho de militar, isso é cota. Sempre teve pensão para filha de militar, mesmo casada, isso é cota. Sempre teve atendimento especial para os filhos dos fazendeiros, a cota do boi. Sempre houve privilégio e apadrinhamento para aqueles elementos que tinham cargos políticos. Tudo isso é cota. No momento em que a gente reivindica que a justiça social possa fazer com que o brasileiro negro seja ressarcido pelos 400 anos de trabalho, de tecnologia, de crescimento que ele deu a esse país, isso é revertido, isso é transformado em alguma coisa que não está inferiorizando o negro. Ninguém está pedindo nota, ninguém está pedindo nada. O que a gente tem é que diminuir esse descompasso. A sociedade. Fala fortíssimo. É isso. E derruba Bastante. muitos argumentos, né? Isso que ela fala derruba muitos argumentos de gente que nem sequer pesquisou sobre o assunto. Exatamente, porque as pessoas tendem a colocar, a gente tem até no Brasil um debate sobre classe, vem antes de gênero, vem antes de raça, né? As pessoas tentam hierarquizar imagens de opressão, e eu gosto muito de uma autora chamada Audre Lorde, que ela fala que não existe hierarquia de opressão. Não dá para você dizer se quem sofre mais, se é o negro, se é o indígena, se é o pobre. Não dá para você sair dizendo quem sofre mais. O que dá para a gente dizer é, neste momento, pessoas pobres, pessoas negras, mulheres, indígenas têm um acesso mais restrito à educação por este motivo, e por isso essas pessoas vão ter acesso às cotas, que elas não estão tirando vaga de pessoas que não têm acesso às cotas, porque houve uma ampliação da concorrência. Cotista, ela só disputa com cotista, a concorrência só disputa com a concorrência. As universidades, nos últimos anos, aumentou o número de vagas, inclusive com turnos noturnos. Eu falo até por um exemplo, a UFBA, que é a universidade que eu faço parte, é uma universidade extremamente elitista, tem hoje alguns turnos noturnos por uma obrigação de um decreto criado pelo governo do PT, pelo Reúne, que obrigou a universidade a começar a ter alguns outros cursos pela noite, que inclusive acontecem em muitas capitais, professores que se negam nas universidades públicas terem vagas pela noite. E por aí vai. Então, ou você precisa apenas estudar, ou você tem que trabalhar, e a gente vai para alguns outros debates que são importantes se ter para começar a falar que cotas trazem prejuízo. O ideal seria uma educação justa e igualitária para todos, seria, mas infelizmente não temos. Então, cotas é uma política de reparação. Inclusive, não deveria ser permanente, mas a gente ainda luta por uma educação de base igualitária para todos, né? Mas enquanto não vem, a gente está aqui falando de cotas e dizendo assim, Gaia, por favor, melhore, né? Melhore, estude um pouco mais. A gente pode guardar esse racismo no bolso, a gente não precisa sair falando tudo que pensa, né? Por favor, Gaia. Perfeito. Dai, muito obrigado por isso, necessário o debate realmente sobre isso. Obrigado pelos vídeos que você trouxe, pela sua fala também. A gente se vê no próximo plantão. E para você que ficou até aqui, a gente também quer que você participe desse debate com a gente nos comentários. E para encerrar, eu vou deixar aqui na tela QR Code também, caso você queira se tornar membro do Meteoro e ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Super importante, né? A gente se vê no próximo plantão.